Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira para abrir a semana falando de NFL, porque rolou o NFL Draft 2025 e daqui pra frente, rapaz, vai ter bastante vídeo pra gente fazer muita análise, tá? Fique tranquilo, se eu não falar do seu time hoje é porque eu vou falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai conversar, vai rolar live na terça-feira, eu quero que vocês mandem mensagem também, caso for eu gravo já pra terça-feira de manhã pra gente conversar um pouco mais sobre uma ou outra pick específica, tá? Mas aqui eu quero passar o que rolou e também o que eu gostei mais e o que eu gostei menos desses últimos dias de NFL Draft. Quero saber, claro, a sua opinião, parte muito importante, fundamental aqui para esse vídeo. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem um Amigo Ligado Plus que dá direito a uma videochamada que a gente faz durante a off-season uma vez por mês. Na temporada regular é uma vez por semana, então, né, a gente combina direitinho. Tô para marcar já aqui a próxima, pra gente conversar mais. Mas vamos nessa então, tá? Roda a vinheta. Vamos lá então, ó, vou tentar fazer o mais prático possível, questão de edição, né, porque eu vou trabalhar daqui a pouquinho aqui, então, né, peço a colaboração, você que gosta da bola redonda também, do futebol nosso tradicional, participo do podcast, escrevo lá para o ugol.com.br. Aqui embaixo na descrição tem o link para você ir lá para o nosso canal no YouTube também. E tô lá falando de futebol, dando minhas opiniões, meus pitacos. E eu convido vocês a colaborarem também com o nosso YouTube do Ugol. Vamos lá então falar de NFL Draft. 600 mil pessoas passaram pelas instalações do Draft em Green Bay, nesses 3 dias de evento, empatou com Nashville, né, como o segundo maior público, está atrás apenas de Detroit. A gente lembra que a NFL antigamente fazia sempre lá no Radio City, em Nova York, e aí passou a ser um evento itinerante, já foi em várias cidades, e o público vem crescendo. Primeira noite, 205 mil pessoas estiveram lá, quase o dobro da população de Green Bay. A expectativa do pessoal do turismo lá em Green Bay era de 250 mil pessoas nesses 3 dias, 600 mil, superou em muito. Aí teve 175 mil na sexta-feira e a rodada de sábado, né, os rounds de 4 até o 7, foram com 220 mil pessoas. Deve ser muito legal. Nossa, gostaria muito de participar. Por mais que pareça uma besteira, o cara fica lendo lá, parece apuração de escola de samba, o cara só fica lendo um papelzinho, mas você tá junto de pessoas que, né, gostam da mesma coisa que você, estão acompanhando o futuro, eu acho legal, eu acho que é um evento bem interessante, gostaria mesmo de ir. Ohio State Buckeyes, atual campeão do college football, foi a universidade que mais cedeu jogadores, mais teve jogadores draftados, 14 atletas recrutados, 4 na primeira rodada, sendo o Igbuka, o 19º, o primeiro jogador de Ohio State. Georgia Bulldogs teve 13 jogadores recrutados, Texas Longhorns com 12, Oregon Ducks com 10 e Ole Miss Rebels com 8. Né? São as universidades com mais jogadores recrutados nesse draft. Vamos falar da polêmica do final de semana, a notícia que, enfim, explodiu, né, no domingo à noite, porque descobrimos aí os responsáveis pelo trote que rolou no Shedeur Sanders. Cheguei a passar meio por cima no vídeo de sábado, né, porque na sexta-feira, na segunda rodada, tava tendo uma live do Shedeur e aí tinha rolado uma ligação, tinha passado o telefone para ele, o cara falando que era do Saints, que ia draftá-lo, mas tinha que esperar um pouquinho mais, uma coisa meio estranha, e aí percebeu que era um trote. E até o Shedeur fala assim, pô, mas como que tinha isso aqui? Porque esse número é exclusivo do pessoal da NFL, né? Ele não era o telefone pessoal dele, era um telefone só pro trabalho e para receber essa ligação aqui. Acontece que Jax Ulbrich foi o responsável, tá? Ele admitiu que foi o responsável pelo trote no Shedeur Sanders, e o Jax é filho do Jeff Ulbrich, que é o coordenador defensivo da equipe do Atlanta Falcons, ex-Jets, ex-técnico interino da equipe dos Jets. Os Falcons soltaram um comunicado, né, dizendo que... eu vou colocar aqui na tela, até falei, quero facilitar a edição. Deixa eu colocar aqui. Opa, agora sim. Aqui o comunicado dos Falcons falando, né, que aí o Jeff Ulbrich, que não é nenhum garotinho, 21 anos, rapaz, é um adulto, tá? Ele é filho do coordenador defensivo e ele
passou ali pelo telefone do Shedeur Sanders, num iPad que ele estava visitando os pais, pegou, anotou o número e fizeram essa ligação. Aliás, vamos deixar bem claro que vazou, e acho que ele admitiu, porque vazou o vídeo, né? Colocaram o vídeo de quem fez a ligação, no momento da ligação do trote, antes só tinha o vídeo do Shedeur, colocaram quem fez o trote, o cara quis se vangloriar, e aí reconheceram, falaram, peraí, esse aqui é o filho do Ubrich, né? E a coisa ficou ruim, então aqui os Falcons pedindo desculpas à família Sanders, e tá falando que tá ajudando, cooperando com a NFL pela investigação, porque, claro, né, não é legal. Você pegou o número do telefone, uma coisa privada aqui, é o trampo do cara, né, pelo amor de Deus. Aí o filho foi lá e colocou aqui, olha, na sexta-feira à noite, fiz um erro tremendo, né, o Shedeur, o que eu fiz é imperdoável, embaraçoso, vergonhoso, e eu peço desculpa, aquele momento egoísta e infantil. Nunca podia imaginar que estava pronto para celebrar, né? Assim, cara, é ridículo, né? Celebrar um dos grandes momentos da sua vida e fiz esse momento terrível e mexi com esse momento. Então, obrigado por aceitar essa ligação, porque aí ele ligou, né? O Sanders topou atendê-lo ali e ele pediu desculpas, mas convenhamos, não é garoto, tá? A gente não está falando de uma criança, a gente está falando de um cara de 21 anos. 21 anos já sabe muito bem o que está fazendo. Então, um erro tremendo aqui. Vamos ver o que vai desenrolar, mas acho que ele vai perder a mesada aqui, o Jax Ubrich, tá? Vamos lá então, porque o Shedeur Sanders saiu, fiz um vídeo aqui no sábado falando de todo o recado que foi passado, e ele saiu na quinta rodada, foi para o Cleveland Browns, e aí eu vou começar a falar, né, das sensações que eu tive nesse draft, porque eu não entendi nem um pouco essa pick, tá? Agora, os Browns têm o Dream Team do passinho, né? Entre os quarterbacks, enquanto esperam o Deshaun Watson, se vai ter condições ou não de jogar nessa temporada, eles podem escolher quem será o seu quarterback entre Joe Flacco, que não é mais o cara de 2023, né? O Comeback Player of the Year, o ano passado foi mal na equipe dos Colts, Kenny Pickett, que já está agora no seu terceiro time, né? Já fracassou ali na equipe dos Steelers, foi para os Eagles, é campeão do Super Bowl, então o campeão do Super Bowl, Kenny Pickett. Dylan Gabriel, QB que eles pegaram na terceira rodada, e o Shedeur Sanders. E aí tá o ponto, né? É por isso que eu não consigo entender. É isso que eu não consigo entender. Porque você pegou o Dylan Gabriel, e aí você vai lá e pega o Shedeur Sanders. Me parece aleatório. Sabe, tipo, meteram o botão do random e vão pegando. Parece quando um colega vai fazer draft de fantasy e não entende muito bem e sai juntando o quarterback, porque ele entende que é a coisa mais importante que tem. É mais ou menos isso, tá? Pelo menos pegasse na ordem certa. Porque o Shedeur Sanders é melhor que o Dylan Gabriel. E, assim, naquela história de falar de vencedores e perdedores de um draft, o Shedeur, ele pode aparecer como um perdedor, porque ele caiu do que muitos previam, primeira rodada, para mim não, mas segundo dia, óbvio, para um terceiro dia, para uma quinta rodada, ele vai ganhar muito menos do que ele ganhava em mil, né, no dinheiro que ele ganhava no college football, ele vai ganhar agora nos 4 anos de contrato, mas o detalhe é que ele acabou indo para um lugar que ele tem condições, ele é um vencedor, porque eu acho que ele tem totais chances de ser titular na semana 1, né? Porque a gente está falando de uma equipe do Cleveland Browns que tem esse problema do Watson, que muito pouco provável que esteja à disposição ao longo da temporada, quem dirá no começo da temporada. Falei, cara, o Joe Flacco, cara, né, medião, Dylan Gabriel, Kenny Pickett, o Shedeur tem condições. Ele não é ruim, ele não é um cara horrível. Ele tá longe de ser o que o Mel Kiper tentou vender pra gente, tá? Mel Kiper perdeu o controle aqui nesses 3 dias de draft, o cara saiu de si, mas o Shedeur não é tão bom quanto o Mel Kiper acha, mas ele não é tão ruim quanto pareceu por esse draft. Ele é um QB, um bom QB, né? O QB tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos, talvez o segundo melhor da classe. Não era uma classe tão interessante, talvez não tivesse nenhum quarterback para ser escolha de primeira rodada no draft, se fosse a situação, mas quarterback tem valor
e talvez ele seja o melhor, o segundo melhor, atrás do Ken Ward. Talvez ele seja melhor que o Dart, você pode ter uma preferência, segundo ou terceiro, não tem problema. Mas o Shedeur Sanders, sim, é melhor do que muita gente que saiu antes. Tá? Então, assim, o draft dos Browns, eu vou colocar aqui na tela também, é um que eu não gostei demais, tá? Não gostei muito não, tá aqui lá no site da NFL. Você tem o Mason Graham, boa. Essa primeira troca, claro, poderia ser o Travis Hunter, poderia ser o Abdul Carter, poderia ser uma coisa mais sensacional, mas eu respeito essa troca porque você adiciona capital de draft para tentar corrigir um erro que você fez no passado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Poderia ser um erro se eles não tivessem perdido e deixassem passar um jogador geracional. E o Mason Graham é um bom jogador, assim, é um grande jogador, é um ótimo jogador, acho que vai ser uma boa escolha de qualquer forma. Tá? Eu não gosto aqui do Carson. Tá? O Carson de UCLA, ele é bom jogador, mas é um off-ball linebacker. Né? Aquele linebacker que não está especificamente na bola. Ele vai parar ele está fora da jogada, ele faz mais a leitura ali. E eu acho que tinha mais lugares para você atacar. Né? O off-ball linebacker, não, nesse momento, pique 33, sabe? Então, aqui para mim, seria o Shedeur. Você tinha essa necessidade, então... não é um draft horroroso, mas eu acho que podia ser melhor, principalmente por conta dessa novela dos quarterbacks. Não entendi esses dois. Viram dos piores? Porque a gente não teve um draft de absurdos, né? Até pela classe. A classe não foi uma classe tão estratosférica e era uma boa classe, então dificilmente alguém errou demais. Quem erra algumas coisas a mais é por conta de não olhar a sua necessidade, de acumular outra coisa, às vezes algum reach ou outro, né? Pegar um cara muito antes do que era previsto, estaria à disposição depois e o cara acelera, né? Então eu acho que é esse ponto aqui que a gente vai analisar sobre essa história de gostar ou não do draft, eu vou colocando sempre aqui na tela do lado sobre esses caras, tá? Porque junto com o dos Browns eu vou colocar o draft dos Saints aqui. Tá aqui o draft dos Saints, separei aqui na tela, não gosto, tá? Eu gosto do Kelvin Banks, uma boa pique, pra mim foi bem por não acelerar. O problema pra mim tá aqui, ó. O Tyler Shaw, pra mim, assim, pique 40, cara, não dá, tá? Porque é uma escolha que quando você olha a situação da equipe do New Orleans Saints com o Derek Carr, você entende então que ele é um cara que, se o Carr não tiver condições, é o Shaw que vai jogar, é ele o seu quarterback, né? E a gente está falando de um cara que tem muitas limitações, é um cara que tem 7 anos de college football, que já é um veterano, vai fazer 26 anos no começo da temporada, é um cara que tem um histórico de lesões grande, e deficiências muito claras. Talvez tenha feito um dos piores combines de todos os tempos. Assim, eu realmente não gosto. Tá? Eu acho que o time olhou para as necessidades, buscou o defensive tackle, buscou o safety, até porque tinha necessidade de basicamente tudo, né? Mas eu acredito que isso aqui joga a nota desse draft para baixo, em relação aos Saints. Assim, é um time que o erro pode não influenciar tanto, porque eu não via como uma equipe que ia brigar muito ali, vai tentar competir, mas é uma reconstrução, é um passo, mas eu não gosto dessa pique porque eu acho que tinha opções muito melhores para você fazer com a pique número 40, né, a segunda desse draft. Olhando só as necessidades também, eu posso criticar aqui os Texans, tá? Eu tenho um probleminha com os Texans. Entendo a troca da primeira escolha, agregou mais picks, ok, só que é um time que ficou basicamente sem opção, né, para um dos lugares que eles mais precisavam, né? Eles perderam as melhores opções no setor que era a linha ofensiva. Eles pegam aqui o Ursary, que não acho que seja um cara top, né, você tinha outros nomes melhores, não acho que vá resolver. E é basicamente essa a única ajuda que veio para um time que teve muitos problemas na linha ofensiva e que tinha muitos problemas também. Precisava de mais gente por ali, trocou muita gente nessa free agents, nessa off-season. Gosto do Higgins, acho uma boa escolha. O Noel também adicionou muitas peças ali para ajudar, né, o CJ Stroud a se livrar da bola mais rapidamente, mas a linha ofensiva não me agrada, mas não é dos piores, tá? Não é nota muito ruim,
dos Texans, dos Bengals, mas poderia ter sido um pouquinho melhor. Os Bengals aqui também, né? Gosto do Shamar Stewart, gosto. Eu entendo a dificuldade dos Bengals, né? Você ficar na linha pick 17, difícil, porque passaram alguns nomes e quem faz draft de fantasy também sabe muito bem que é ficar no meio do bolo, é chatíssimo. O Shamar é um cara que eu acho que vai bem. Eu tenho algumas dúvidas com relação aos números deles no college football, que não foram espetaculares, mas eu acho que quando você analisa o jogo mais pela situação, inclusive, os jogos dele na faculdade em Texas A&M, você percebe que ele gerava pressão, o problema é que não tinha também tanta ajuda por volta, então fica mais difícil você conseguir finalizar a jogada. Eu acho que ele pode render bem na NFL, poderia ter pego um ou outro nome diferente, ok. Eu gosto aqui do Fairchild, né, uma pick interessante no round 3, mas eu não gosto do Knight. O Demetrius Knight Jr., aqui de South Carolina, me pareceu um hit, pareceu um cara que estaria mais à disposição depois. Você poderia ter olhado outra coisa e... que eu falei, gostei aqui do Fairchild. Fairchild... uma boa pick, um guard que jogou em Georgia e acho que vai ajudar ali esse problema que tem o Joe Burrow de sofrer tanto, mas não gosto, principalmente dessa segunda pick. E tinha muitos problemas também, difícil resolver. O Rivers pode ajudar, mas não acho. O Ted Brooks não sei se vai chegar a fazer parte do elenco, né? Precisa de running back, mas não sei se vai conseguir chegar até lá também. Muita coisa vai mudar, poucas picks para fazer, com muitos problemas para resolver. Não sei como vem a equipe do Cincinnati Bengals para a próxima temporada e tem que resolver outras questões também de quem já estava lá, né? O Hendrickson, esse aí é ponto importante. A equipe dos Dolphins também é outra que eu fiquei um pouquinho, um pezinho um pouquinho atrás, não olhou para defensive back até o round 5, né? Eu ia falar 5, não, o round 5. Poderia ter olhado um pouquinho antes, muitos problemas aí, você tem a questão de querer trocar. Acho que os 49ers também poderiam ter usado uma das primeiras 5 escolhas, né? Eles pegaram 5 escolhas e foram todas para a defesa, mas precisa olhar para o ataque, precisa de recebedor, né? Precisa mudar um pouquinho, esse ataque precisa de mais coisas. Eu entendo que o Robert Saleh chegou lá e recebeu algum agrado de volta, mas tem que olhar o ataque, tem que ser os dois setores ainda. É que às vezes os 49ers apostam mais na capacidade que o Shanahan tem de reverter isso com bons sistemas, com um bom trabalho, um plano de jogo inteligente, mas o draft não tem sido uma boa coisa dos 49ers recentemente. Parece até um pouquinho daqui, rolou bastante com os Patriots, né, que era o técnico Bill Belichick apagando os erros do general manager Bill Belichick. Né? O draft ele errava, mas depois fazia um bom plano de jogo. O Shanahan tem feito bastante isso. É um time que eu dou uma nota ruim. Né? Eu acho que o draft dos 49ers deveria ter sido melhor do que acabou sendo. Aquela coisa, nenhum é péssimo, nenhum é horripilante, nenhum é desastroso, e eu acho que a maioria deles não vai ser tão sentido porque eram times que ou estavam em reconstrução, ou que tem um detalhe ou outro, ou que tem um bom treinador que vai conseguir dar um jeito lá para frente. Então preciso sentar e analisar um pouquinho mais cada uma dessas escolhas. Aliás, vou até combinar com vocês, né? Falei aqui que vai rolar live amanhã. Amanhã às 7 da noite, no horário de Brasília, eu estarei com o Ivo para conversar com vocês sobre o que foi o draft. Estarei com o Ivo Stankin, a gente fala melhor, né? Amanhã, terça-feira, tá? Dia 29. E a gente conversa bastante, mas, se for o caso, mandem mensagens aqui, mandem perguntas e eu tento gravar aqui um vídeo para essa terça-feira de manhã para analisar um pouco mais. Então já mandem mensagem aqui, terça-feira eu coloco um vídeo de manhã e terça-feira à noite a gente faz uma live para conversar mais também sobre o que rolou do draft, tá? E aí vou lá para os lados que eu gostei um pouquinho mais, que eu achei interessante. Vou colocar aqui, ó o clubismo entrando, mas eu vou colocar os Patriots. Eu gostei do draft. Para o vídeo, quer me matar, o NFL? Eu gostei do draft dos Patriots, eu acho que os Patriots olharam bastante para suas necessidades, conseguiram pegar bons jogadores, tá? Eu acho que o Will Campbell pode entregar todo o material que eu vi dele. Mas o braço dele era pequeno, porque não sei o quê. O que eu vi, eu pude observar dele jogando, pareceu bem interessante. Mike Vrabel falou que o cara tem potencial, ótimo. Ele enfrentava
linha ofensiva, enfrentava os tackles, ele sabe o que é isso. Agora eu espero que ele não tenha draftado o cara só porque ele foi capaz de parar um senhor, né? O Vrabel tá com quase 50 anos e botou o uniforme ali para tentar enfrentar e entendeu que o cara era interessante. Não, tomara que não seja só isso, né? Mas eu gosto. Acho que os Panthers também fizeram um bom draft. Tá aqui os Panthers, não sei se eu coloquei aqui os Panthers. Não, tá aqui os Cardinals também, eu gostei, mas deixa eu pegar aqui o Carolina Panthers. Aqui, Carolina Panthers tá aqui. Acho que foi um draft interessante. O Teitaroa é uma boa seleção para ajudar o Young. E aí, Nick Scotton, bom jogador também, um cara que poderia ter saído na primeira rodada. Um cara que é bom, eles subiram aqui de volta, né? Fizeram uma troca com o Denver para subir e pegaram. Preenche bem lacunas que tinha nesse time. Pô, pegaram o Price Lee, de Mississippi, que é bom jogador também em outra troca. É um time que dá um passinho adiante. Não é para projetar que esse time vai brigar pelo Super Bowl, mas é um time que fez boas escolhas e eu gostei também. Ravens e Eagles sempre acertam, sempre dão um jeito ali, é tradicional. Não vou nem falar desses caras aqui porque é meio padrão. Fizeram bons drafts mais uma vez. Quero destacar, para a alegria do Ivo Stank, aqui, ó, Arizona Cardinals, já dei esse preview aqui para vocês, tá? Gosto demais do Walter Nolen, para mim um dos melhores drafts, se não o melhor draft. Gosto do Nolen. Will Johnson, segunda rodada, é um cara que vinha despencando ali, um jogador interessante. Existem dúvidas com relação à condição do joelho dele, se vai ter condições de ser fiável aí por muito tempo, mas é um bom jogador, acompanhei em Michigan, um bom jogador. Assim, se seguir saudável, é um cara muito legal. E gosto demais aqui, ó, Jordan Burch. Esse Ed aqui, fui procurar mais vídeos dele, o pessoal destacou, né? Não conhecia tanto ele assim. Procurei mais vídeos, cara, parece uma belíssima pick aqui, mais um Ed. É um cara que chega para meter pressão ali. Me parece um jogador bem interessante. Acho que fizeram um bom draft e olhando bastante para as necessidades que tinham, né? Foram mexendo bastante ali e eu acho que foi um time que mandou bem. Assim como, ineditamente, nesse canal, eu vou elogiar o Dallas Cowboys. Vou elogiar o Dallas Cowboys, né? E vocês não vão me impedir porque eu vou elogiar o Dallas Cowboys. Excelente, tá? Tyler Booker, posso duvidar? Né? Fiquei coçando a cabeça. Putz, mas um guard, foi um hit, o cara estaria à disposição depois. Mas preenche uma vaga que estava aberta. Você tinha um problema, aposentou, você tem que colocar alguém no lugar. E aí fica aquela história, se você precisa de um cara, ele estava lá, você tinha essa pique. Mas ele estaria depois. Até eu voltar, será que estaria? Ok, tá satisfeito com ele, vai lá, pega, é ele, né? Não se discute. Agora, no segundo dia, cara, aula, tá? Aula mesmo, porque o segundo dia, se fosse os Eagles, tava todo mundo babando aqui o Roseman, tá? Mas como foi os Cowboys, aí a gente vai meter o pau. Então eu vou elogiar aqui Dallas Cowboys, parabéns, Ezeruaku Ed de Boston College, muito bom jogador, tá? Se fosse pique de primeira rodada, se tivesse invertido aqui, colocasse um no lugar do outro, o Ezeruaku na primeira rodada e o Booker na segunda, tava tudo bem, então não vou criticar. Na pick 44. Na 76, o Revel Jr., cornerback de East Carolina, também foi um achado, tá? Era um cara para a segunda rodada e pegou um bom jogador. Gostei. Jaden Blue, running back, né? Tem que parar de soltar a bola só. Né? Ele tem problema de fumble aqui, mas é um bom jogador também. Eu acho que os caras conseguiram fazer um bom draft. Um bom draft, tá? Interessante, Dallas Cowboys. Como eu disse, a minha sensação é que não tivemos drafts horríveis, nem drafts tão espetaculares, mas alguns destaquezinhos para cima e para baixo, tá? Esses aqui são os meus. E eu quero saber de vocês. Então, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se tiver alguma pergunta, quiser que eu analise um pouquinho mais um ou outro, manda, eu tento gravar já para terça-feira, né? Essa terça-feira de manhã vocês terem esse vídeo, e aí na terça-feira à noite, de qualquer forma, terá a nossa live a partir das 7 da noite, eu conto com vocês. Deixa o like, deixa o hype, muito obrigado a todo mundo que chegou, tem que comemorar, né? Passamos os 27 mil inscritos no canal, muito obrigado, vamos lá, agora meta 30 mil, ajuda aí, o Toque Passa, aquele abraço.